Vamos lá, pessoal. Olha só, essa questão que eu achei lindíssima, fiz até uma correção aqui da habilidade, ela pertence à competência 7, habilidade 22, que relaciona em textos, para identificar ali opiniões, certo? Temas, assuntos e tal. E é uma questão bonita mesmo, tá? E bem simples, ela é do nível intermediário, beleza? Não vamos utilizar o NPLT, textinho curtinho. A gente tem aqui, primeiro, um texto do Fiorin, um grande gramático brasileiro, e temos também um texto do El País, um de 2014, o primeiro, outro de 2018. Vamos lá. Olha só, o, te... o texto 2, assustada que apareceu um negócio na minha tela. O texto 2 aqui exemplifica o que se afirma no texto 1, na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de quê? Escolhas lexicais, gente, as escolhas vocabulares, das expressões, das palavras. O léxico é como se fosse um inventário, fosse o nosso HD de palavras, tá certo? Então, ele defende, no caso, o texto 2, ele defende a ideia de que as escolhas de palavras, de expressões, são resultantes de quê? Olha só, vamos aqui para o texto 1. O texto 1 diz: a língua não é uma nomenclatura que se opõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade, ou seja, a língua classifica a realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa experiências de um dado povo. Então, a língua que a gente fala hoje, tá? Nossas expressões, gírias e tal, tudo, condensa, resume, certo? Revela as experiências de um povo. Olha só. Olha o texto 2. Está dizendo que o texto 2 exemplifica o que foi dito no texto 1, quando fala que as escolhas lexicais são, ó, vamos lá. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. Então, a gente já viu essa palavra aqui, ó, discriminação. Então, se a língua condensa as experiências de um povo, a língua portuguesa, em diversas expressões coloquiais, condensa todo esse histórico de discriminação, de preconceito contra um povo em específico. Vamos lá. Então, o texto 2 exemplifica, na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de quê? Vamos lá, letra A. As escolhas lexicais são resultantes de um expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir estados de coisa. Gente, expediente próprio do sistema linguístico, ou seja, é algo que nasce, que tem uma origem exclusiva ali do expediente linguístico, do sistema linguístico, ou seja, nasce sozinhas as expressões? Não, isso contradiz o que diz o texto 1, beleza? Olha a letra B. As escolhas lexicais são resultantes de um ato inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. Então, é um ato inventivo, isso rola muita criatividade. De acordo com uma nova realidade, a gente vai nomeando as coisas numa comunidade. Não necessariamente. O texto 1 fala que a língua, né, condensa as experiências de um dado povo. Letra C diz o seguinte, que as escolhas são resultantes de um mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo da formação do idioma nacional. Mecanismo de apropriação de formas linguísticas que já estão no acervo da formação do idioma nacional. Ou seja, tudo ali é importado desse acervo. Não. A língua, ó, inclusive ele fala aqui, a língua classifica a realidade. Então, a gente não tem a realidade aqui e pega algo no acervo para criar. Nada disso. Olha a letra D. Letra D diz que são resultantes de um processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Então, o texto 2 exemplifica o que disse o texto 1, certo? Dando aqueles exemplos ali do magia negra, dia negro, lado negro,
certo? E aí a gente tem o quê? O nosso querido gabarito, letra D. Por quê? Porque essas escolhas de palavras, de expressões, sobretudo coloquiais, são resultantes de um processo de incorporação, perdão, aqui, opa, processo de incorporação de preconceitos, nesse caso, contra o povo negro, o povo preto, que são recorrentes na história de uma sociedade. Mas pura verdade, não é verdade? E aí, ó, o que mais? Vamos ver. A letra E, por que não é a letra E? Fazendo que as escolhas lexicais são resultantes de um recurso de expressão marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. Objetividade, gente, e recurso da expressão, não. As escolhas lexicais são resultantes de experiências, tá? Boas ou ruins. Nesse caso aqui, extremamente ruins. Então, temos letra D, tá bom? Uma questão muito bonita. Não sei se na hora de fazer a prova ela se torna tão bela assim, mas de qualquer forma, vamos para cima que vai dar certo. Beleza?